Quando o Reino Unido enviou os mísseis de longo alcance Storm Shadow para a Ucrânia, o país havia adaptado as suas aeronaves Su-24 para acoplar e lançar os sistemas contra unidades e equipamentos da Rússia em terra. O míssil ficou ainda mais conhecido quando o quartel-general da Marinha Russa na Crimeia foi atingido em cheio em setembro do ano passado, marcando a precisão e o poder de ação da Ucrânia. Agora, com base em relatórios vazados, a Casa Branca está efetivamente impedindo a Grã-Bretanha de permitir que Kiev dispare mísseis Storm Shadow dentro da Rússia, em meio a temores no governo Biden de uma escalada na guerra na Ucrânia, que poderia resultar em ataque nuclear tático por parte de Moscou. À medida que cresce a pressão sobre o Ocidente para relaxar suas regras em torno do uso de armas de longo alcance, a Grã-Bretanha está esperando a aprovação dos Estados Unidos antes de dar sinal verde aos ucranianos. No entanto, a solicitação entrou no sistema há mais de um mês e as autoridades ainda estão esperando uma espécie de permissão das autoridades americanas. Todo mundo sabe que os americanos são os responsáveis pelo financiamento bélico global, o maior produtor e financiador de armas para as guerras em todo o mundo, e seria inviável para o Reino Unido sustentar tamanha autorização sem a presença de Washington como garantidor de um escudo em caso de guerra iminente. As autoridades familiarizadas com esses assuntos disseram que seu entendimento era que o tópico estava efetivamente preso em seu sistema. Uma segunda fonte do governo britânico confirmou que as discussões ainda estavam em andamento e uma terceira fonte de defesa descreveu isso como processo de rotina dos Estados Unidos. Entende-se que, embora o Reino Unido queira dar à Ucrânia a liberdade de fazer o que quiser com a arma de longo alcance, isso requer o consenso dos aliados, incluindo os Estados Unidos, a França e um terceiro país não revelado da OTAN. Os Storm Shadows podem disparar contra alvos a mais de 250 km de distância e podem ser usados para atingir bases militares mais profundas dentro da Rússia, que têm sido cruciais para o esforço de guerra de Moscou na Ucrânia. Sabrina Singh, a porta-voz adjunta do Departamento de Defesa americano, admitiu em um briefing na quinta-feira, 15 de agosto, que os Estados Unidos estavam preocupados com a escalada no que diz respeito ao uso de ataques de longo alcance pela Ucrânia. Ela também sugeriu que as armas de longo alcance não eram necessárias para ajudar a Ucrânia a libertar seu território. Já para Matthew Palmer, encarregado de negócios dos Estados Unidos para o Reino Unido, distanciou-se da noção de que os Estados Unidos tinham alguma palavra a dizer sobre o assunto, dizendo que os termos sob os quais as armas do Reino Unido poderiam ser usadas eram uma questão para Londres e Kiev resolver. O motivo da não autorização dos Estados Unidos é exatamente a análise que eu apresentei agora há pouco. Ou seja, a teoria dentro do exército do Reino Unido é que os Estados Unidos podem estar esperando para avaliar o impacto ou as consequências da operação ucraniana na Rússia, antes de tomar uma decisão precipitada. Embora eles tenham dito que esperam que o assunto seja resolvido rapidamente. Um membro do Comitê de Defesa da Ucrânia disse que a Ucrânia foi forçada a realizar sua operação transfronteiriça em Kursk devido à recusa do Ocidente em permitir que Kiev usasse mísseis de longo alcance e mísseis de cruzeiro em alvos na Rússia. Faça como nossos membros do Clube dos Canais e torne-se um membro do canal e me ajude a continuar o trabalho aqui no YouTube, mesmo com tantas censuras e permissões. Ao clicar no botão Seja Membro, você assinará o nosso Clube dos Canais e poderá assistir aos vídeos antes de todos e ter seus comentários destacados em cada comentário. O presidente Zelensky solicitou repetidamente permissão para usar os mísseis Atkins doados pelos Estados Unidos e os Storm Shadows britânicos para atingir alvos no interior da Rússia, mas todas as vezes foi rejeitado por temores de que isso pudesse levar a uma escalada no conflito. Os ganhos russos na frente oriental desde o início deste ano poderiam ter sido interrompidos se a Ucrânia tivesse conseguido usar essas armas para destruir alvos militares e logísticos bem atrás das linhas de frente.
O ataque à região russa de Kursk, que agora entrou em sua segunda semana, foi uma ação defensiva necessária devido ao progresso gradual, mas constante, da Rússia e aos contínuos ataques aéreos contra seus civis que vivem em cidades próximas à fronteira, como Sami e Kharkiv. Se a Ucrânia tivesse permissão para usar esses mísseis de longo alcance na Rússia, muito provavelmente os ucranianos teriam evitado muitos de seus ataques e operações ofensivas hoje, que pode levar muitas baixas em contra-ataque russo, mas também não havia análise clara das consequências do uso das armas ocidentais. Provavelmente aumentaria o risco de um ataque nuclear. Os ucranianos avaliam que a recusa da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos em conceder permissão equivaleria a uma traição às garantias de segurança que a Ucrânia recebeu como parte do Memorando de Budapeste em 1994, em troca da destruição das armas nucleares deixadas no país após o colapso da União Soviética. O presidente Zelensky sugeriu em maio que, na realidade, Downing Street estava esperando a aprovação dos americanos, uma decisão final do Reino Unido e outros parceiros que dependiam de consenso, com a posição em Washington sendo crucial, e as armas de longo alcance atuando dentro do santuário aéreo e terrestre russo poderiam afastar avanços russos que acontecem graças a esse espaço seguro de Moscou, principalmente no que está acontecendo hoje em Donetsk. Autoridades militares ucranianas da cidade de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, dentro de Donetsk, pediram na sexta-feira, 16 de agosto, que os civis acelerassem a evacuação, porque o exército russo estava se aproximando rapidamente do que tem sido um dos principais alvos de Moscou há meses. Trata-se de uma importante cidade logística do exército ucraniano, que deve cair nos próximos meses. Agradeço a todos que estão ajudando o canal comprando os meus produtos na loja oficial. Acesse umapenca.com/área militar. A cada compra na loja ajudará na continuidade do meu trabalho.